Eu vou começar esse vídeo aqui falando sobre a Bíblia, mas pode ficar tranquilo que eu não vou dar um de pastor e começar a pregar pra você não. E sim, eu acredito em Deus e acredito em Cristo, mas fé não é o tema desse vídeo aqui. Então mesmo que você diga não acreditar em Deus, eu vou pedir para você pensar na Bíblia só como um livro de história que já vai ser o suficiente para você entender tudo aquilo que eu vou falar. Kiam anachna nachaksim beit esurin. Ratsekaya baraba. Edan man bain antun diesesi bilkom. Ratseka baraba. O Yeshua kri Meshiacha. Hula Meshiacha. Urame uchalel. Shezi baraba. Shezi baraba. Ma bainavut im Yeshua antzaret. Yitztalev. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido, chamado Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: "Então quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias?" Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: "Qual dos dois vocês querem que eu solte?" "Barrabás", responderam eles. E Pilatos perguntou: "Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias?" "Crucifica", responderam todos. E Pilatos perguntou: "Que crime ele cometeu?" Aí começaram a gritar bem alto: "Crucifica!" Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: "Eu não sou responsável pela morte desse homem. Isso é com vocês." Então Pilatos soltou a Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Mas Diego, o que isso tem a ver com os dias de hoje? Tudo a ver. No versículo 18, Pilatos sabia que tinham entregado Jesus a ele por inveja. Mas tinham inveja por quê? Eu vou falar bem por cima, porque se eu falar em detalhes vai deixar esse vídeo muito longo. Esses que entregaram Jesus para Pilatos eram os líderes religiosos da época, eram os fariseus e os saduceus. E eles eram considerados como os doutores das leis. Seriam nos dias de hoje os padres e pastores, só que com muito mais poder e com muito mais influência. Não só influência sobre a população, mas também influência política. Eles tinham inveja de Jesus porque Jesus tinha muito conhecimento, era seguido por muitas pessoas, fazia muitos milagres, e os fariseus ainda diziam que Jesus fazia isso por meio dos demônios, hein? Se liga no nível das ofensas para conseguir aquilo que eles querem. E tinham mais raiva ainda porque Jesus não pertencia ao grupinho hipócrita dos saduceus e fariseus. Esse grupo que entregou Jesus eram extremamente hipócritas. Falavam de leis, mas eles não viviam nada daquilo que eles falavam. E quando esse grupinho se deparou com alguém que era a verdade, que dizia a verdade, que mudava a vida das pessoas através da verdade, sentiram ódio, inveja e o crucificaram. E como diz o texto, eles conseguiram essa crucificação manipulando a massa. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. E como eles eram poderosos e influentes, eles usaram disso para manipular o povo. Aí quando Pilatos perguntou: "Tá, mas que crime que ele cometeu?" Aí eles não tinham resposta, eles gritavam: "Crucifica, crucifica, crucifica!" Aí soltaram Barrabás e escolheram um bandido ao invés de escolher a verdade. E ainda zombaram da verdade. Rosa pulcherrima. Aspicite illum, regem verbum. Ave, rex verbinosus, ave! Homo regalis! Aí eu te pergunto, a população mudou em quê daqueles tempos pra cá? Hein?
Nada. O povo continua sendo manipulado por quem tem poder. Tô falando de político, tô falando de pastor, tô falando de padre, de poder no geral. O povo continua sendo usado como massa de manobra para realizar os objetivos de quem está no poder. Quando a população tem nas mãos o poder de escolha entre mentira e verdade, eles preferem crucificar a verdade. Se a gente tivesse ouvido o Dr. Enéas anos atrás, o Brasil não tava o caos que está hoje. Não teríamos os milhões de desempregados que temos hoje. Não teríamos mais de 60 mil mortes como temos hoje. Não teríamos que ficar vendo um condenado em segunda instância em liberdade. O Dr. Enéas era médico e recebeu o título de mestre em cardiologia. Ele era filósofo, matemático, físico, professor, escritor, militar. Se eu tivesse que falar sobre todos os cursos do Enéas aqui, eu ia fazer um vídeo só para ele. E a mídia debochava, ridicularizava, fazia ele de piada, chamavam de fascista, de maluco, de autoritário, tratavam ele como um completo retardado. A minha pergunta é para o candidato Enéas Carneiro. Essa figura exótica que aparece na vida política do país de 4 em 4 anos como um meteoro eleitoral. O senhor tem defendido posições autoritárias como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma, contra os que não têm curso superior, como mostrou no debate passado ao atacar Lula por não ter curso superior. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. O senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. O senhor foi extremamente infeliz. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, senão eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita a coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. As suas expressões traduzem apenas a incompreensão do senhor de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação, para com toda essa farsa que existe. E como a gente não tinha internet como a gente tem hoje, toda a opinião da população era formada pela manipulação da imprensa. Ao invés de escolher Enéas, escolheram Lula. Como uma população escolhe Lula e Dilma como presidente do país? Então, você não está estudando nada? Não. Eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até falei, eu sou preguiçoso. Tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Pelo ato, isso é questão de... Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Olha o que um dos fundadores do PT falou sobre o Lula. Eu digo do Lula é que ele é muito mais esperto do que vocês supõem. Mesmo a imprensa. Esperto em que sentido, professor? Em que sentido? No sentido de que o Lula não tem caráter. A mesma coisa que acontecia no tempo do Enéas acontece hoje. Aí tem gente que fala, não, mas o Enéas tinha uma visão além do nosso tempo, era difícil de compreender. Tá, mas qual que é a diferença de hoje? A mesma coisa que acontecia com ele está acontecendo agora. E não falta informação, não falta verdade. A internet está aqui para isso. Mas como a geração atual não viveu aquilo que aconteceu no passado, acabam caindo na mesma mentira. A mesma literalmente, repetem até os personagens. O presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas.
O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros 2 candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? Pessoas de mentira, pessoas falsas, pessoas que não prestam, sempre vão se incomodar quando estiverem se deparando com a verdade. Infelizmente, o mundo está tomado de pessoas que não prestam. E fica muito mais fácil identificar quem são essas pessoas quando elas têm poder. E em 2018, a história se repete. Bolsonaro é tratado da mesma forma que tratavam Enéas anos atrás. É o mesmo filme, o mesmo jogo sujo. Fascista, machista, antiquado, retrógrado, autoritário, nazista, ridículo. Mas nunca apresentam provas das acusações. Só sabem gritar, crucifica, crucifica! Como sempre foi, né? E você que questiona o temperamento do Bolsonaro por ser nervosinho, aprenda o seguinte: sempre que pessoas verdadeiras estiverem debatendo contra a mentira, o tom vai ser explosivo. Corrupção não se debate com sorriso. Não se combate criminosos com amor. Enéas era assim, Bolsonaro é assim. Quando eu falo de bandido, eu falo assim. O próprio Jesus, que era a definição do amor em pessoa, quando ele ia falar com esses hipócritas fariseus, o tom da conversa era extremamente agressivo. Não foi por falta de aviso que o Brasil chegou nesse caos. O povo se ferra por suas escolhas. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele também colherá. A humanidade se afasta da verdade, mas quando tudo tá mal, eles culpam a Deus por suas escolhas. Ou arrumam alguém pra culpar, né? Provérbios 19. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Tolo, burro. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. Provérbios 19. Nunca foi por falta de aviso. Fernando Henrique, Lula, Dilma, sempre foram escolhas. Agora já nem é escolha mais porque eles manipulam as eleições, né? Continuando. Provérbios 29:4. Quando o povo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação cai em desgraça. Mais um. Miqueias 7:3. Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno e o juiz aceita agrados e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. Tá aí a Bíblia, o livro mais antigo da humanidade e ao mesmo tempo tão atual, mas é visto como piada e como muleta de gente fraca. É isso que os sabidões dizem, é isso que os prepotentes dizem. A Venezuela vive um terror, a Síria vive um terror. Só esse ano já foram 500 crianças mortas na Síria. E o Brasil não é diferente, o Brasil também vive um terror, são mais de 60 mil pessoas mortas ao ano. E quando você vê a Venezuela e vê a Síria, você se pergunta, mas será que ninguém vai se voltar contra esses ditadores? Salomão falou sobre isso 450 anos antes de Cristo. Salomão disse o seguinte: virei e vi todos que estavam sendo oprimidos debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e não havia quem os consolasse. De um outro lado estava o poder dos seus opressores e não havia quem o pudesse confrontá-los. São mais felizes os que já morreram do que aqueles que ainda vivem. E melhor do que ambos é aquele que ainda nem nasceu, aquele que ainda não viu as obras más que se fazem debaixo do sol. De um lado, os oprimidos, a população que se ferra com o governo ditador, e do outro lado os ditadores, que têm um poder tão grande que não há quem os possa confrontar. Essa é a nossa realidade hoje. Até quando você vai se deixar manipular? Até quando você vai escolher crucificar a verdade? Compartilhe esse vídeo, curta a página, se inscreva no canal e até a próxima. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons.